O inverno no hemisfério sul já começou, né? E com ele, algumas mudanças na corrente marítima podem alterar o comportamento dos pescados. Vamos saber mais detalhes desse cenário agora ao vivo com o secretário nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa do Ministério da Pesca e Aquicultura, o Luiz Gustavo Cardoso. Secretário, bom dia primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente no canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo certo, tudo bem. Prazer falar com vocês. É uma satisfação nossa em recebê-lo, viu? Bom, teoricamente, então, né, o Brasil começa já a registrar agora correntes mais frias, vindo ali do sul da costa, vindas do sul na costa brasileira. Ali da Argentina, do Uruguai, então começa a subir, né, essas correntes marítimas de águas mais geladas. Queria saber que tipo de mudanças para o setor de pescados esse resfriamento das águas, digamos assim, subindo, significa? Que tipo de mudanças aí para esse setor já começa a se perceber daqui para frente? Ok. Realmente, durante o inverno, né, nós temos a costa sul do Brasil recebe correntes vindas da Argentina e do Uruguai, e essas correntes, elas trazem junto com elas recursos pesqueiros que são muito importantes para uma parte do ano, para frotas que atuam no sul do Brasil e desembarcam essa produção nos portos do sul, como, por exemplo, Rio Grande, Itajaí e um pouco mais ao norte até chega em São Paulo. Os principais recursos pesqueiros que eu ressaltaria, que vêm junto com essas correntes e que geram um aumento na produção ao longo do inverno, seria a castanha e a pescada olhuda, ou seja, a pescada branca. Esses recursos pesqueiros, eles são explorados pelas frotas de arrasto de fundo, de emalhe de fundo e também de cerco. Particularmente, existe uma safra que também é muito importante para as frotas de cerco e de emalhe, que é a safra da anchova. A anchova também é uma espécie de águas mais frias e que os estoques encostam na nossa costa e aí propiciam, né, que as nossas frotas atuem sobre eles, gerando bons rendimentos. Se você conversar com um pescador no sul do Brasil, ele vai dizer que a grande maioria, né, vai relatar que a principal temporada de pesca é o inverno. É exatamente isso que eu ia perguntar. Então, esse momento a gente pode dizer que ajuda o Brasil a dar uma melhorada nos estoques de pescados aí, inclusive desses pescados de águas mais frias, né? Ajuda a manter esses E- estoques. Exatamente, ajuda, né, ao Brasil ter acesso a maiores quantidades desses estoques. Mas é importante ressaltar aqui a importância da cooperação, né, entre o Brasil, Uruguai e Argentina, para que esses estoques, como eles são, nós chamamos de estoques compartilhados, nós possamos trabalhar junto, porque uma, a pesca na Argentina ou a pesca desses estoques no Brasil pode afetar os estoques que nós precisamos saber o quanto é capturado, né? Quais são as características desses estoques pesqueiros, para que a gente possa, né, trabalhar para uma atividade de remoção de recursos naturais renováveis sustentável ao longo do tempo, para que essa geração possa se beneficiar e também as gerações futuras de pescadores. E dessas espécies de peixes aí, existe algumas delas que têm cotas determinadas de captura? O Ministério trabalha junto aos pescadores para que eles tomem esse cuidado também, para, enfim, não ultrapassar essas cotas e acabar aí o Brasil sofrendo algum tipo de sanção posteriormente? Então, não, dessas que eu citei, as três, né, a castanha, a pescada e a anchova, elas não são manejadas por cotas ainda, né, mas tem uma delas que também, ela chega um pouco antes, na verdade, do inverno, né, lá pelo outono, que é a tainha. Quando as águas começam, as primeiras águas frias, a tainha já começa a chegar no sul do Brasil. E o Brasil, o Estado brasileiro, tem gerenciado esse recurso através de limites de capturas, né? Então, se faz um monte nós temos avaliações periódicas do estado de exploração e de qual seria o rendimento máximo sustentável que nós pudéssemos extrair desse estoque para que as capturas continuem boas ao longo do tempo, né? Para que não corramos risco de diminuir muito a biomassa e ter anos de safras frustradas, né? O Brasil tem gerenciado
a captura da tainha com limites de capturas em alguns locais, onde ela é bem importante, né, particularmente para Santa Catarina, para diferentes frotas. Então, o emalho anilhado, né, tem um limite de captura. Esse ano até, como tinha uma quantidade, a tainha chegou cedo, né, a frota de emalho anilhado teve que parar suas atividades antes, né, porque atingiu o seu limite de captura estabelecido dentro de um conselho com representantes de vários setores da sociedade, né, que são os conselhos permanentes de gestão, os comitês, desculpa, permanentes de gestão, os CPGs. Essas regras foram definidas previamente e, como se atingiu logo esse limite de captura, a frota teve que parar cedo, e assim como também a frota de cerco, que atua em Santa Catarina, também teve que parar mais cedo, porque atingiu logo a sua cota. A ideia desse tipo de política é que se mantenha estável o estoque, né, e quanto mais nós conseguirmos estar dentro dos limites de captura, nós esperamos que o estado, ou seja, a biomassa que está no mar, que nos provê os rendimentos, né, que a gente pode extrair uma parte dela, essa biomassa aumente. E a biomassa aumentando significa que nós temos mais matrizes reproduzindo, e nós vamos poder extrair uma quantidade maior de rendimento máximo sustentável. Com isso, as nossas frotas vão poder, a gente espera, né, que essa política leve a uma possibilidade de extrair a cada ano um pouco mais, né, para que não precise fazer essas paradas, né, de operação, que a gente sabe que impacta bastante a vida lá do pescador e toda a cadeia produtiva. Secretário, as mudanças climáticas, elas estão aí, né? Não são mais algo que a gente prospecta como consequência para o futuro. Elas já estão aí e o setor do agronegócio, agricultura, pecuária, já tem sentido isso aqui, digamos, fora da água, né? A gente vê aí estiagens prolongadas, depois chuvas em excesso, e isso reflete de fato aí nas nossas safras. Para o setor da pesca, da aquicultura, enfim, mas a gente falando aqui dos pescados, já se percebe algum tipo de mudança na disponibilidade, mudanças aí nas temporadas e nos ciclos, enfim, já se percebe essas mudanças também dentro do mar? Agora a gente já está no inverno, o inverno, por exemplo, que se caracteriza, este ano vai se caracterizar com temperaturas um pouco mais altas do que o normal. Enfim, de que maneira essas mudanças climáticas refletem nessa questão da pesca? Felipe, muito ótima pergunta. Nós estamos numa fase, né, a ciência brasileira está e mundial também, ela está numa fase de reconhecer justamente quais são essas mudanças, quais os possíveis impactos, para que a sociedade possa se preparar e tentar agir e mitigar esses impactos. Eu vou ressaltar um deles aqui que ainda está sofrendo consequências, né, que é os pescadores lá do estuário da Lagoa dos Patos, no sul do Rio Grande. Já fazem 2 anos seguidos que muitas chuvas acabam, ou seja, essas chuvas exageradas, porque nós estamos passando por um ano de El Niño, né, e as mudanças climáticas, o principal impacto aumenta a intensidade dos eventos, né, ela faz uma variação muito abrupta entre anos, né. Então, nós tivemos muita chuva nas cabeceiras, que deu toda aquela tragédia humanitária, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essa água desceu já em setembro do ano passado e frustrou safras de camarão e de tainha que estavam sendo esperadas para esse ano, para o pescador poder ter uma receita. Agora nós esperamos que o impacto sobre o estuário da Lagoa dos Patos, né, com essa água toda descendo, essa água doce, o que impede que a água do mar salgada, com muitas larvas de peixes e camarões, entrem e fertilizem o estuário, estamos esperando que os pescadores vão ter grandes dificuldades de continuar obtendo o seu rendimento do ambiente estuarino, né, e também do ambiente de rios mais acima do Rio Grande do Sul. Então, esse é só apenas um exemplo, né, de que nós precisamos ter grupos e estratégias para mitigar esses efeitos. O outro que eu posso citar por exemplo, nós estamos agora tendo pescarias direcionadas no sul do Brasil para recursos que historicamente só estavam distribuídos até o Rio de Janeiro.
Então, eu vou citar aqui o que é a albacorinha, que é um tipo de atum. Esses recursos, historicamente, pela literatura, se sabia que a sua distribuição ia no norte, né, todo o Caribe, até para o sul, para o hemisfério sul, até o Rio de Janeiro, e hoje em dia nós já temos capturas e operações de pesca direcionadas a esse recurso, que lá no sul do Brasil, na frente de Rio Grande, próximo ao Uruguai. O que que é isso? Isso é fruto de uma intensificação da corrente do Brasil, que é uma corrente que flui do norte para o sul, principalmente nos meses de verão, primavera, verão, e ela intensifica o que faz com que esses recursos estejam disponíveis, né, para frotas que atuam mais ao sul. Então, a gente está numa fase de entender, mas já temos alguns subsídios para formar comitês, né, e grupos representativos para que a gente possa criar mecanismos de mitigação, né? As outras são exemplos são as secas no norte, né, que impedem que os pescadores também tenham acesso aos seus recursos cotidianos. Trabalho de muita pesquisa, né, para a gente começar a entender o que de fato será preciso fazer para mitigar as consequências, né, dessas mudanças aqui na terra, no mar, enfim, na água, né, de modo geral, seja água doce, água do mar. E é isso, secretário. Eu queria agradecer a gentileza de ter atendido a gente aqui hoje de manhã, tirado um tempinho da sua manhã para conversar com a nossa audiência de uma forma tão didática. Muito bacana a gente trazer essas informações para a nossa audiência entender de fato tudo o que está acontecendo, as consequências de tudo que está acontecendo, né? E aí, eu queria desejar ao senhor um ótimo fim de semana e dizer que o canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade. Ok, obrigado pelo interesse, Felipe. O Ministério da Pesca também está sempre aberto para qualquer intervenção, dúvida, e muito obrigado pelo espaço aí. Um bom final de semana a todos, para ti particularmente.